Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast Sintomas de Vida. Muito feliz hoje de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou a Ariane Gaio, sou enfermeira de formação, sou mãe também, sou gestora e tenho esse projeto muito conectado com o propósito que eu tenho de conectar o meu nome a boas práticas, que não só na vida, mas também no ambiente de trabalho, e acabou conduzindo isso junto com a minha parceira Carolina Karen também, que está aqui nos ajudando, sempre apoiando esse trabalho. E hoje, de uma forma muito especial, eu vou conversar com uma profissional muito competente, muito conhecida, e vem brindar, na verdade, esse segundo episódio de Lideranças Inspiradoras. E principalmente essa semana que nós comemoramos a Semana da Enfermagem. Estou aqui com a Luciane Zanetti, que é enfermeira, vai contar um pouco da história dela e principalmente como ser um líder inspirador e conduzir todo um time em ambientes de pressão. E para isso, Luciane, primeiro quero te agradecer muito por estar conosco, ter aceitado esse convite. Eu sei que vida de gestor é muito corrido e é muito difícil a gente conseguir esse tempo, mas é assim um presente para nós poder conversar um pouco com você. E eu tenho certeza que muita gente vai aprender bastante nessa conversa. E eu vou começar pedindo para que você fale um pouco da tua carreira e conte para a gente como é que foi a sua trajetória. Bom, Ariane, primeiro agradecer o convite. A Ariane, talvez quem não sabe, a gente trabalhou um pouquinho juntas, né, em uma das instituições hospitalares, que foi onde a gente pôde iniciar o nosso conhecimento e a nossa parceria. E aí é uma colega que eu levo para a vida aí de muitas trocas. Então, só te agradecer. E a gente está aqui hoje num dia especial, realmente, como você disse, que comemora aí a Semana da Enfermagem. E aí, para eu me apresentar aqui, então, Luciane, sou dos 50 mais, gente, que acho que é algo, né, que Importante, relevantíssimo, muito. mãe da Vitória, vó de pet, que isso também, né, faz parte da nossa vida, casada com o meu esposo já aí há mais de 2 décadas, então, como pessoa, isso, como profissional, esse ano eu completo 30 anos de formada, com muito orgulho, então, como enfermeira. Na verdade, fiz a formação no interior de São Paulo. Logo que eu me formei, já fui para uma outra cidade ao lado do interior de São Paulo, onde eu iniciei a minha carreira assistencial. E até é engraçado, Oriane, porque quando eu faço um review aí de toda a jornada, talvez eu nem sabia, mas o próprio início da minha jornada, da minha carreira como enfermeira, já foi me conduzindo para a gestão sem eu saber. Com 6 meses de assistência, trabalhando na assistência, a gestora já veio, Luciane, eu tenho aqui um desafio para você, que é ser supervisora de enfermagem. Na década de 90, a gente nem tinha muitos enfermeiros como a gente tem hoje. Então, era para ser supervisora da UTI, da hemodinâmica, do centro cirúrgico cardiológico. Eu falei, não, eu sou enfermeira, eu me formei para ser enfermeira, para cuidar de paciente. Ela falou, não, mas a gente gostou do teu perfil, vamos lá. Eu falei, não, eu não sou preparada para isso. E nova, né, Ariane, com 20 e poucos anos. Mas aceitei o desafio, entendendo que talvez isso, de alguma maneira, se eu escolhi a profissão para cuidar do próximo, vamos lá. E Só aí, não escolhi o próximo, né? Escolheram para mim, mas era o próximo. lá comecei, né, trabalhei dessa forma, supervisionando, e era assistencial e supervisora. Então, como eu disse, na década de 90 a gente não tinha legislações tão evidentes e que traziam esse auxílio para compor todo um dimensionamento aí para garantir uma assistência segura e de qualidade. Depois de lá, me mudei para Curitiba, e aí foi onde a gente se conheceu, né, no evangélico, onde eu trabalhei na assistência, na UTI geral. Depois, como qualquer outro profissional que inicia a carreira, trabalhando em 2 empregos, trabalhei no evangélico, depois fiz uma pequena passagem no Erasto Gettner, e aí sempre conciliando 2. Então, era evangélico e graças, depois evangélico e Erasto, e aí foi quando eu também tive a oportunidade de um crescimento de carreira no Nossa Senhora das Graças, em que eu fui promovida para gerência de enfermagem, e logo na sequência para diretora de enfermagem. Então, eu falo que eu fiz carreira no Graças, porque eu comecei como enfermeira, gerente e diretoria, onde me trouxe bagagem de assistência, de qualidade, conhecer aí esse movimento de certificação, foi aonde eu iniciei esse trabalho. Fiquei 20 anos no Nossa Senhora das Graças, e aí saí do Graças,
fiz um período sabático da minha vida também, que foi muito importante, depois de tanto tempo em área hospitalar. E aí, a minha última experiência, antes de voltar para Curitiba, eu fui para Ponta Grossa, também aceitando um desafio de trabalhar numa operadora de plano de saúde, com recurso próprio, que é o hospital, que é o Hospital da Unimed, em Ponta Grossa, e é onde eu pude vivenciar todo um outro lado. Então, a gente trabalha com o lado que a gente chama que é o prestador, que são os hospitais, clínicas, né, consultório, e aí esse outro lado que é realmente da fonte pagadora, da operadora de saúde, e que foi, assim, um aprendizado ímpar, de muitas questões, realmente, tanto assistência de enfermagem, que é o que eu gerenciava, equipe multi, nutrição, físio, farmácia, coisas que a gente não sabe muito bem, mas que nos instiga realmente a procurar entender. E também tive o contato com uma metodologia, que é uma das coisas que hoje eu tenho como propósito, que é o DRG, que é uma metodologia de grupo de diagnósticos relacionado, e talvez isso, assim, essa minha inquietação por querer aprender algo novo, me trouxe para Curitiba. Então, trabalhei 6 anos lá na Unimed, e aí retorno para Curitiba, numa outra trilha da enfermagem, que é a qualidade. Então, hoje eu estou como gerente da qualidade do Grupo Marista, dos hospitais Marcelino Champagnat e do Cajuru, e aí onde eu posso também aplicar toda essa experiência da assistência, mas de uma forma em que a gente trabalha aí com processo, com organização de trabalho, com as certificações, e aí também me reencontrei atuando nessa área, porque de alguma forma na assistência você faz qualidade, né? Às vezes o pessoal até fala, mas você sempre foi da qualidade? Eu falei, não, mas a qualidade sempre esteve inserida em toda a gestão. E aí estou finalizando meu mestrado, que tem como tema DRG. Então, por isso que eu falo assim, DRG, né, me picou e gosto muito. E a gente está no processo de implementação nos hospitais aqui também em Curitiba. Então, assim, é toda uma trajetória, por isso que eu falo, foi me guiando. Acho que escolhi a enfermagem como entendendo como dom de querer cuidar do próximo, fazer algo especial realmente, que pudesse trazer esse conforto, né, esse cuidado realmente com qualidade, e hoje mesmo atuando aí nesse outro caminho que é a qualidade e processos aí de certificação, me realizo muito porque a gente pode contribuir de outra forma. Então, essa é a minha jornada aí dos Pouca 30 coisa para a anos. gente explorar. E sempre aprendendo, né, Ariane? Que eu acho que é Sim. isso, assim, Uhum. esse é o movimento mais fantástico que existe, é o aprendizado contínuo. A gente conversava um pouquinho antes, né, Luciane, e uma das coisas assim que teu nome até foi muito forte para mim é porque você tem uma trajetória em ambiente hospitalar muito robusta, em hospitais até que já trabalharam o público e o privado, e isso tem características muito distintas, embora a questão da assistência ela é comum, vamos dizer assim, né, e que isso traz um reflexo de quais as habilidades, como é difícil liderar, eu imagino, assim, né, nessa proporção toda, como é complexo conduzir um time dentro de um ambiente sob pressão, que acaba sendo o ambiente hospitalar, ele sempre é um ambiente sob pressão. Assim como quando nós temos um ambiente mais administrativo, e aí você comentou operadora, que às vezes a gente tem um time grande que faz um acompanhamento até mais distante do cliente, ou que está só envolvido em processos um pouco mais administrativos, em que as situações de risco elas demoram para você visualizar o efeito que um dano pode causar, uma situação equivocada, um processo fragmentado pode desencadear. E no hospital não é assim, né? Porque no hospital tem os processos que são mais rígidos e eventualmente, um risco que não foi calculado pode trazer situações muito danosas. Me conta um pouquinho como é que você viu o teu desenvolvimento enquanto pessoa acompanhando esse processo e como você coloca, assim, as principais competências e habilidades para gerir times em ambientes dessa natureza. A gente conversou, né, falou disso um pouquinho antes de iniciar. E assim, ele é desafiador, Ariane, porque no ambiente hospitalar o dinamismo é muito grande. E por mais que você tenha tudo planejado, organizado, eu acho que esse é o grande sucesso. Quanto melhor planejado, muito mais vai estar mais sobre o controle daquilo que pode acontecer e o que eu vou fazer.
E isso é que eu acho que foi o maior aprendizado de toda essa jornada aí que eu tive em alguns hospitais e eu pude vivenciar, que é realmente a gente entender o modus operandi do hospital, entender as suas interfaces, entender a filosofia, porque eu acho que isso também é algo que às vezes a gente acha que não faz diferença. E quando eu trabalhei numa instituição religiosa e depois eu fui para uma instituição, para uma cooperativa, isso me impactou bastante, porque eu tive que fazer uma adaptação, porque é outra filosofia, são outros propósitos, outra cultura. E aí, quando você está num ambiente, num hospital, em que você tem ali a vida do paciente nas mãos de vários profissionais, e esse cuidado e essa exposição do paciente, ele está totalmente vulnerável a tudo, você tem que realmente tentar ao máximo minimizar tudo que possa acontecer. E acho que esse, para mim, assim, no dia a dia, em toda essa jornada, é algo que o aprendizado foi muito. Vamos nos basear sempre em fatos, em dados, vamos entender realmente que muitas coisas nem sempre vai ser da forma como a gente esperava, mas vamos parar, ter essa inteligência emocional, que eu acho que é o maior desafio de qualquer gestor. Como é que a gente pode não passar para a equipe quando algo saiu daquilo que você esperava, mas a gente tem que resolver, porque você não tem muito o que pensar num sentido se for algo que é para ser resolvido nas próximas horas. E aí eu acho que a gente vai entendendo que contar com a equipe qualificada é um ponto, a autonomia das pessoas, sabe, Ariane? Eu acho que a gente precisa, enquanto liderança, também exercitar muito o quanto os que estão, né, sobre a nossa liderança, ou os nossos pares, ou aqueles em que a gente, de alguma forma, faz interface, têm autonomia para todo o processo. Quando você tem isso muito, muito forte estabelecido, eu vejo que, por mais que a dinâmica do dia a dia saia de um controle ou de um esperado, você consegue ter mais força, mais subsídio para realmente ter um melhor desfecho, um melhor resultado. Eu acho que isso são uma das questões. E o maior aprendizado de toda essa parte que você colocou, né? Como é que a gente consegue gerenciar isso num movimento que é totalmente, realmente desprovido de um controle mais eletivo, muito mais programado que um hospital? Foi a pandemia, porque a pandemia, ela realmente trouxe muito essa, né, e eu vivenciei aí a pandemia, todo o período, a gente tomava decisão agora, e daqui a 1 hora, 2 horas, você já estava mudando a decisão, a condução, e aí você tinha que pensar de que forma que vai chegar para a equipe sem trazer um alarde, talvez, daquilo que a gente sabia, ou lia, ou discutia, né, no comitê de crise. Eu acho que também fortaleceu muito nesse olhar para o pós-pandemia. Ó, a gente viveu momentos que eram pura crise, pura guerra. Como é que a gente conseguiu lidar com tudo isso? Como é que a gente pode trazer isso para o dia a dia, sendo mais, usando mais essa inteligência mesmo? Apesar que eu acho que a gente faz memória seletiva, né? Muitas vezes a gente esquece, a gente acaba esquecendo o movimento pandêmico, mas a O que a gente gente aprendeu com a pandemia, que parece que não aprendeu, né? Só aprendeu a usar máscara, mas também nem está usando mais, então tá tudo álcool, né? certo. Vamos pegar isso. É. Então, É. eu acho que muito disso, sabe? Você tem que estar fazendo essa reflexão enquanto líder todo dia. O que Exato. a gente pode, o que eu terminei hoje, o que a gente passou hoje e que tem que servir de aprendizado. Eu acho que em uma palavra, sintetizando tudo isso, é reflexão do dia e realmente o que eu trago como aprendizado para, se acontecer novamente, fazer diferente. E ir melhorando isso. Eu acho que a gente precisa tornar a nossa vida profissional, principalmente no hospital, mais leve. E ainda mais agora, na qualidade, eu vejo quanto o processo é importante de verdade. Se estiver bem estabelecido, flui de uma forma mais tranquila, né? Tentando, Eu, mas eu sou acredito dessa muito. linha também. Eu acho que tudo pode ser mais leve, né? E você comentou ali uma série de coisas muito interessantes. Primeiro, a questão do conhecimento, né? Você não consegue ter processos mais lisos, assim, leves, se você não tiver um conhecimento do que está acontecendo e poder trazer essa segurança para os teus liderados, que é fundamental.
e precisar mudar a rota, quer dizer, daí isso que eu ia te falar, né? Fiquei imaginando aqui você contando, né? Como é que você transmite segurança se a cada uma hora está mudando alguma coisa? Mas todo mundo também está inserido naquele ambiente, o líder também está inserido ali, né? Isso. O ambiente de pressão, acho que você colocou esse exemplo muito, muito assertivo, assim, para a gente conseguir imaginar o quão difícil é. E aí, como é que você enxergou você sendo uma líder inspiradora, que a gente sabe que você é, e conhece muitas pessoas, e muitas pessoas se espelham nisso, e sendo rigorosa, porque os processos exigem que você seja rigorosa, ainda mais na qualidade, que eu acho que é o lugar que a gente tem que ser mais rigoroso, né? Ó, Ariane, né, na primeira questão que você colocou, você sabe que essa questão de líder inspiradora, né, parece que a gente até tem dificuldade de aceitar que talvez, nossa, eu sou uma líder inspiradora, não sei, mas ao mesmo tempo, eu vou te falar que assim, eu ouvi muito isso dos liderados, né, das coordenações, ou dos lugares por onde eu passei, essa era a fala. Então eu também acho que eu tenho que entender Acho que eu que posso nas acreditar nisso, né? entendeu? Porque às vezes a gente fica, será que é mesmo? Não. Mas eu entendo que se as minhas atitudes, os meus exemplos, as minhas convicções, é, os propósitos, eu gosto muito de falar em propósito, porque tudo tem que ter propósito, né? O que eu faço tem que ter propósito, o que a instituição faz tem que ter propósito, e eu acho que para a gente também trabalhar em equipe tem que ter o propósito em conjunto. Então, eu acredito que o conjunto disso tudo, atitude, exemplo, propósito, eu acho que essa escutativa foram fazendo o entendimento que eu sou uma líder inspiradora, então, assim, se de alguma forma, natural e espontânea, eu sou entendida dessa forma, para mim também é algo que eu falo assim, bom, eu vou seguir então com isso, porque se isso está inspirando de uma forma positiva, eu acho que isso é muito legal. Então, é isso que a gente quer, né? Você tem que trazer impacto ou legado por coisas positivas, e aquilo que não foi tão positivo você traz como aprendizado. E, e a segunda que você me perguntou, que aí eu até. Ser rigorosa, né? Ser Ah, eu sei. inspiradora, mas ser rigorosa. Então, Ariane, assim, ó, até depois, né, no final, eu quero dar a dica de um livro que ele chama O Novo Paradigma da Liderança, que ele fala muito das crenças. E aí, isso é uma coisa que, assim, eu, Luciane, tenho muitas crenças. Então, essas crenças que a gente tem, ou pela formação pessoal, profissional, por tudo, né? Vai te formando. Uma profissional em que você acredita em muitas coisas. Então, assim, eu tenho muitas crenças de que, primeiro, essa questão ética para mim é acima de tudo. Então, a ética já leva a uma questão de um padrão de qualidade, Uhum. né? Assim, gente, o que é certo, o que é correto, vamos lá. E aí, só que eu sempre procurei trazer o sentido para aquilo que é certo. E também sempre ouvi assim, Luciane, até o teu não, a gente fica envergonhado. Quando você está brava, a gente tem vergonha de você chamar a atenção, porque você traz de uma forma que nos faz ficar envergonhado daquilo que a gente fez. Reconhece já. Porque assim, Uhum. olha, Ariane, isso é uma das coisas que eu acredito. Você realmente demonstrar, assim como a educação, né? Você também é mãe, a gente tem que realmente dialogar, trazendo, gente, qual é o ponto, qual é o fato. E aí tirar julgamento, tirar uma forma muito truculenta, não acredito nisso. Eu acho que a gente consegue sim ter leveza e ter firmeza com conhecimento, de uma forma justa, mas de uma forma que traga sentido para as pessoas. Quando você traz o sentido na explicação, elas entendem, aí aquilo vai ser cumprido, vai ser entendido, vai ser controlado. E aí essa trajetória cada vez foi me reafirmando isso, né? Eu tenho que entender como é que o outro pensa ou acredita para mobilizar e fazer com que ele entenda por que a gente precisa que aquilo seja do jeito que precisa ser. Aquelas questões que a gente ouve muito nos livros, é de cima para baixo não funciona? É fato. Não é de cima para baixo num sentido, tem que fazer. Se você não explicar o porquê, se não trouxer exemplos, se não fizer junto e demonstrar o que a gente está falando é assim, não dá certo. E aí foi essa forma para mim sempre foi me reafirmando que é assim que a gente tem que ser. E agora na qualidade onde você tem que demonstrar o quanto o processo
sendo seguido daquilo que a gente desenhou como fluxo, como POP, viu? Traz sentido, mas vamos executar para vocês entenderem que vai facilitar a vida dos profissionais e, ao mesmo tempo, vai garantir a segurança dos pacientes, é estando junto, é demonstrando. Então, eu entendo que essa firmeza e essa questão rigorosa, você tem que trazer o propósito com sentido e nessa leveza de fazer entendimento. Aí nem todos vão entender da mesma maneira, né, Ariane? Aí é aquilo, você tem que captar expressões. Isso também, sou muito atenta, assim, sabe? A expressão de que, ó, às vezes a gente tá dando treinamento e você não entendeu, né? Não, Luciane. Eu falo, então vamos lá. Eu acho que a Prestar gente. atenção nas pessoas, porque no final das contas é Isso. isso, né? A gente comentou muito isso também na primeira conversa aqui do podcast, e eu acho que o que você está trazendo me remete a algumas coisas, né? A primeira, e aí é uma coisa muito lúdica, mas eu vou aproveitar, porque aqui a gente tem liberdade para falar o que a gente quiser, na verdade, essa é a parte boa, né, de ser host, assim, do podcast. Você estava falando, né, do olhar para as pessoas e conversar, e eu entendo que as pessoas, mesmo quando o líder está passando uma mensagem mais rigorosa ou mais firme, existe verdade naquilo, né, que está sendo colocado, os olhos, e aí me fez lembrar muito um livro do Ziraldo, que ele fala, aí eu vou ter que procurar o nome, viu, Carol, porque eu não lembro do nome do livro, mas ele fala muito sobre uma historinha de uma criança que ela, quando ela não fala a verdade, a mãe diz que os olhos dela mudam, a expressão, né, a luz do olho muda. E é mais ou menos isso mesmo, né? A gente muda o semblante, quando a gente não está sendo totalmente verdadeiro, não está totalmente conectado no propósito. E muitas vezes o rigor também vem com a mesma intensidade da dedicação ao trabalho. E, Né? e A gente até, está né, falando aqui. Ariane, quando a gente fala até assim dessa rigorosidade, não dá para ser pelo medo, porque aí Ah, senão é isso assim, né? Você fazer essa conexão, acho que é outra palavra que eu sempre ouço muito, gente, tem que ter conexão, tem que ter olhar genuíno de realmente interpretar e trazer essa conexão, que nem na qualidade, eu cuido da qualidade, do controle de infecção hospitalar, da educação continuada, está tudo no guarda-chuva. E eu falo, gente, nós temos que estar lá junto com a assistência. E o nosso papel tem que ser de apoio, não de apontar, mas de apoio, de auxílio, porque aí você precisa estar trazendo essa conexão e estar junto, demonstrando realmente que assim, olha, vamos lá, porque, Aliane, a assistência ou a enfermagem não é fácil quem está lá na ponta. E aí por isso que hoje eu vejo assim, estando de um outro lado, e quando eu aceitei a proposta, eu para mim sempre me reafirmei. Eu quero trazer todos os exemplos e todas as questões que de alguma forma me fizeram crescer quando eu via a qualidade demandando, quando eu via a agora eu vou CCH estar lá. determinando, que a gente, né, às vezes assim, não, mas não é bem assim. Eu falei, é isso, eu não posso esquecer daquilo que passou, mas eu tenho que transformar tudo que eu vivi na experiência para trazer outro legado. Eu falei, meu Deus, a gente tem que tirar Mas que aquela coisa riqueza isso. de CCH, é só inspetora, como fala, né? Aquela que fica ainda atrás, né? Fiscalizando lá. Fiscalizador, isso, né? É, E é isso, assim. Então, e eles até falam assim, ai, Luciana, a tua visão da assistência realmente contribui para que o nosso olha que olhar legal. seja diferente. Que perfeito. É isso. E aí, isso tem que ser para sempre, em qualquer nível de hierarquia que a gente esteja, né, Ariane? É no que eu acredito. Eu acho que o Pode fazer aprendizado tudo. também é exato. O aprendizado é também a gente poder entender melhor, né, uma determinada área, um processo, antes de apontar. Porque para quem está chegando, apontar aquilo que deveria ser feito de outra forma é muito mais tranquilo, né? E não é, às vezes não é uma resistência de quem está fazendo, né? Porque apontar, geralmente, o apontar tem que vir associado a uma responsabilidade daquilo que está sendo falado e uma proposta também. Luciane, muito do que você tem falado me fez lembrar dessa construção, né, de saúde organizacional, que me remete aí a um livro que depois vamos deixar aqui o link, que são os 5 desafios das equipes, que é um livro bem interessante e simples, mas ele é muito interessante também, conta a trajetória de uma líder com bastante dificuldade em ambiente com bastante pressão, embora não fosse um hospital, mas que logo no começo o livro traz algo que para mim foi muito impactante e que por mais que pareça tão óbvio, a gente tem sempre que lembrar, e eu vejo que tudo que você trouxe recai numa palavrinha muito simples chamada confiança, né? Confiança que se estabelece entre os times, obviamente comunicação está inserido nesse contexto, né? Mas de que maneira
rica, que é o que você está trazendo para nós, especialmente contando essa questão agora, estando no outro lado, olhando por uma outra perspectiva, mas remetendo aquilo que você já vivenciou, que realmente é uma construção de uma base muito sólida pela confiança, e que eu acho que é muito desafiador isso. Nossa, Ariane, confiança é a palavra que eu acredito para tudo. Para a gente estar aqui agora, nós duas, é pela confiança que a gente tem uma com a outra, de integridade que a Ariane né? É a confiança. O relacionamento pessoal é a base da confiança. E num ambiente corporativo, se você não tem confiança em qualquer nível, você não produz, você realmente não consegue transformar nada. E isso é muito importante, principalmente quando assim, até quando eu cheguei aqui no grupo Marista, as pessoas, a gente faz isso, tá certo ou tá errado? Eu falei, gente, primeiro quero que vocês entendam que eu tô chegando aqui não é para desconstruir nada. Pelo contrário, porque assim, se alguém construiu algo até esse momento, tem um valor. E vamos, às vezes, refinar, construir ou ajustar algo daquilo que a gente está entendendo que para esse momento precisa. E eu entendo, na verdade, que foi, eu acho, um pouco dessa fala que já permitiu trazer essa confiança de que não ia chegar já mudando tudo. Agora vai ser assim, agora vai ser assado, porque era em algo que eu acredito. Assim, ó, eu sempre vou fazer algo que eu acredito, algo que a experiência foi me trazendo muito isso, e realmente a confiança, se você não tiver ela bem estabelecida, eu acho que regada todo dia, né, Ariane, com essa troca, com essa escuta. A gente falou em algum momento da segurança psicológica, que o nome já assusta, talvez, ou não traz uma clareza do que é, mas quando a gente fala dessa segurança psicológica, é do outro ou de qualquer um realmente ter a liberdade de expressar, sem pudor, sem medo, algo que não está bem, ou algo que ele quer contribuir, e que ele sabe que não vai ser julgado, que não vai ser oprimido. Só que isso a gente precisa justamente, a gente só vai conseguir se a confiança estiver bem estabelecida. E Senão, cortar vai ser situações em volta que para ela fora. e cortar situações rapidamente, de forma ágil, quando está identificando que está faltando confiança, né? Então, opa, identificamos uma situação aqui, vamos conversar, vamos juntar o que É. precisa, Ou né? até, né, Ariane, assim, que eu também vejo, a gente tem que ter esse olhar e essa percepção, e aí eu entendo que é quando você está muito aberto a entender assim, o contexto, o cenário, das pessoas também quererem abusar dessa confiança. Porque aí Sim. tem isso também, principalmente dos Claro. liderados, né? Então, Uhum. aí você já tem que trazer, fala, vamos lá, a confiança ela é estabelecida por essa troca, e aí isso aqui não está sendo uma troca, isso aqui está sendo realmente talvez conflito de interesse ou algo. Então, essa transparência também, e gente, tem que ser rápido, Tem que ser porque rápido. senão a gente. Aí entra feedback, né? Aí vai entrando sempre Exato. E cortar o mal pela competências, raiz, como diziam as nossas avós, que é mais ou menos é, assim. e essa questão é de você agir rápido a fazer o entendimento. Olha, a confiança é para estabelecer uma conexão e para a gente conseguir trabalhar da melhor forma e que tenha um ambiente, um clima legal. Mas não pode ser entendido como algo facilitador ou de ganhar vantagens ou de querer outras questões. Mas eu acho que isso a gente vai adquirindo com essa Isso, no dia a experiência, né, dia. Ariane? Você aprende muitas Exatamente. vezes com Tem que ter, isso. vai tendo um pouco de feeling, né? Vai com o tempo, assim, as coisas vão, vai conhecendo muito as pessoas. Eu acho que conhecer as pessoas ajuda muito, né? Porque Isso. a gente vai começando a entender as narrativas, os contextos, e serve tanto para você poder promover desenvolvimento, quanto para poder identificar situações em que precisam ser corrigidas e estipadas, vamos dizer assim, porque não tem como, né? Mais ou menos É assim mesmo. isso mesmo. Conta para mim um pouquinho assim, o que que você tem na tua memória muito forte de situação, né, de alguma situação difícil que você enfrentou, mas que teve um resultado adequado enquanto liderança, e algumas as lideranças que te inspiraram até aqui. Puxa, uma situação assim difícil. Ai, Deve ter muitas, na verdade. mas a gente sempre quer procurar, talvez, trazer algo da memória que traga esse impacto, assim, né? De liderança, de algo. Olha, ai, Ariane, acho que eu não vou lembrar. Eu acho que eu vou falar primeiro sobre a segunda questão As aí. líderes que te inspiraram, os líderes que te inspiraram. E talvez vai dando tempo aqui de eu rememorar alguma coisa.
durante toda a trajetória, eu gosto de falar de toda a trajetória, porque eu acho que é uma construção de aprendizado. E aí realmente a gente vai ganhando uma maturidade que você fala, nossa, eu com essa maturidade profissional lá atrás, talvez, né, teria feito diferente, mas não, a gente precisa gatinhar, andar, cair, se machucar, para ir ganhando realmente toda essa bagagem. E eu sempre busquei assim ter líderes, principalmente da área em que a gente atua, em pessoas que eu entendia que tudo aquilo que era fala, realmente eu podia entender se aquilo se traduzia em prática, né? Mas eu vou falar de uma última, assim, que para mim eu acompanho ela, eu vou falar de duas pessoas, uma enfermeira e um médico. É a Cláudia La Selva, do Einstein, que para mim, assim, acompanhei, pude ter oportunidade de participar de congressos lá também na década de 90, nos anos 2000, em que a fala dela já me inspirava muito em ser realmente uma liderança assim posicionada, protagonista, porque eu acho que a gente cresceu numa sociedade, né? A enfermagem sempre teve essa cultura da submissão, né, Ariane, e que talvez não tinha valor, não tinha voz para ser protagonista. E aí eu sempre acreditei ao contrário. E aí quando eu via profissionais como a Cláudia La Selva, isso sempre foi me inspirando num sentido, puxa, quando eu crescer eu quero ser como ela. Porque aí eu conheci ela como gerente lá, que era gerente das unidades de internação, até o que ela chegou hoje, que é diretora de, né, acho que superintendente, o diretor de práticas assistenciais, em que ela cuida de todo esse complexo, e aí realmente faz sentido ter conhecido ela justamente, eu acho que numa trajetória. O Einstein, para mim, sempre foi um hospital de uma referência por valores que eles passam e por cursos, muitas coisas que eu já fiz lá, então me parece que o discurso está muito alinhado à prática, e aí eu acompanho todos eles, e também o presidente hoje do Einstein, o Sidney Klausner, acho que é esse assim que pronuncia, ele também me traz muito assim o quanto um CEO, um executivo, está muito presente lá no dia a dia, e ele faz essa referência, sendo Einstein, a complexidade do universo que com mais de 8.000 colaboradores. Então, assim, são pessoas que eu me referencio enquanto profissionais, e aí eu acho que tem outras pessoas que me inspiram, que são líderes natos, eu acho que o próprio, o do vôlei, né? Até esqueci o nome dele, o Bernardinho. Ah, o Bernardinho, pega. Eu acho que são essas lideranças, e assim, eu sempre procuro me espelhar naquilo que realmente a pessoa fala e pratica e traz, ó, disso aqui realmente faz o Vive aprendizado. aquilo. Eu acho isso. Vive. Você sabe que, assim, eu tenho um Vive. quadrinho. Eu amo a Mafalda, né? Porque para mim a Mafalda é a maior filósofa que tem, assim. Eu adoro as tirinhas da Mafalda. E eu tenho um quadro que eu ganhei quando eu estava trabalhando numa outra operadora, já há algum tempo, eu ganhei um quadro da minha irmã, e ela falou assim, acho que esse quadro é tão parecido com você, e ela fala, e eu emoldurei, tá lá, tá pendurado na minha parede, e fala assim, eu gosto muito das pessoas que falam o que pensam, mas eu gosto mais das pessoas que fazem aquilo que elas dizem que fazem. E para mim isso é, assim, fantástico. Talvez esse seja um dos pontos de maior desafio na liderança, você falou muito sobre isso, né, e a gente nem tinha combinado, que é a coerência e o exemplo. E eu acho que isso né, você conseguir conectar o discurso com a prática, conseguir perceber isso é fantástico. As pessoas, nós precisamos sempre disso. A gente até hoje tem na nossa memória pessoas que nos inspiram, não necessariamente só no ambiente de trabalho, pessoas que você olha assim, puxa vida, isso aqui me ensinou, eu aprendi, mas é porque a gente identifica a coerência, né? Coerência e o exemplo. Fantástico, muito bom. E aí, assim, né, quero que você conte um pouquinho como a gente vai fazer vai estar no ar aí nosso episódio justamente nessa semana da enfermagem, e eu acompanho você e tua carreira já há bastante tempo, aprendo muito com isso. Eu sei que você tem vários prêmios que você já conquistou, né, do Porém, e aí contar um pouquinho disso, porque eu acho que isso também é bastante inspirador e demonstra que a gente não necessariamente precisa também estar exercendo um determinado cargo para conseguir conquistar outras frentes, quando a gente está conectado com um propósito. Legal. Então, até essa questão dos prêmios, assim, eu acho que tem muito. Às vezes a gente nem acredita em muitas coisas, e talvez a enfermagem é bem modesta, ou não gosta muito de talvez se aparecer, né, Ariane? Não sei, eu acho que tem uma timidez nisso, assim. E aí, quando o Corém começou, teve essa iniciativa de premiações, prêmio protagonista, ou de alguma forma,
foi quando eu estava no Graças. E assim, sempre é o coletivo, né? Nós somos só um representante da equipe para isso. E aí, toda vez que saía alguma coisa, eu sempre fui, gente, vamos lá, vamos ver, né? Vamos se inscrever, vamos mostrar todo o trabalho que foi realizado. E aí, a forma como, na estrutura daquilo que a gente fazia, a gente foi conseguindo demonstrar. E aí veio, né, 3 prêmios lá, enquanto estava no Nossa Senhora das Graças, representando a equipe. E isso traz inspiração e motivação, Ariane, porque aí te promove a você realmente trazer muito, principalmente motivação para a equipe. Olha só que legal conquistar um prêmio que é a demonstração daquilo que a gente faz, que é a consequência. Então, isso representa bastante num sentido de valorização e reconhecimento. Então, cada vez que eu me inscrevia, mas eu escrevia as equipes, e até na Unimed Ponta Grossa, eu incentivava muito as equipes estarem se inscrevendo. Isso foi uma coisa assim que eles falam quanto transformou a vida deles, eles se inscreverem, porque às vezes nem eles acreditavam em algum projeto que eles tinham feito. Falei, viu, mas esse aqui é um trabalho excepcional. Teve a enfermeira da hemodinâmica que começou a consulta de enfermagem na hemodinâmica. Eu falei, se inscreva. E aí eu me inscrevi, ela se inscreveu, né, que era lideranças protagonista e prêmio protagonista de trabalhos que realmente fizeram uma diferença. A outra enfermeira foi da implementação da gestão de leitos, o quanto do teste do pezinho, na verdade, em casa, o quanto isso trouxe de agregou valor, e é muito legal. E aí, quando todas nós fomos juntas receber esse prêmio, o reconhecimento, Ariane, vou te falar, quando a gente é gestora, é muito mais por tudo que a gente faz com a equipe do que para si mesma, assim, sabe? Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz. Mas é algo importante e que faz parte também do nosso profissional, eu vou até falar, acho que do nosso ego num sentido positivo. Você receber um E faz parte, né? Poxa vida. Porque faz tanta coisa. Então, assim, é legal. As pessoas precisam se estimular a buscar premiações, porque isso traz, sim, uma motivação interior e fala, nossa, agora me dá mais força ainda para conseguir. E a gente precisa estar inspirando, motivando os demais, né? Quem está junto para falar, gente, o quanto isso assim, é muito um valor que até é inexplicável. E você poder estar em público recebendo, ou de que forma for. Então, é muito legal. Prêmio Segurança em Alta também, que é algo que a gente até participou pela Unimed Federação ano passado, com cases, né, das equipes, e a gente está lá recebendo, representando, mas valorizar a equipe no sentido, olha como o valor do trabalho de cada um é importante. Fica então, materializado aquele valor, querendo ou não, né? Ele está ali. E é importante, eu acho que assim, todo mundo tem que se inspirar e acho que tem que se desafiar. Dá o trabalho de você ter que se inscrever, ter que fazer, mas isso é muito legal. Depois que você é reconhecido e recebe prêmios assim, nossa, eu lembro desde, né, do hospital que a gente começou a receber esses prêmios de protagonista do Corém, é muito marcante para a vida e vale a pena. É muito bom a gente acompanhar isso também, assim, acho que é muito motivador e inspirador. Adorei, né? Adorei o bate-papo, adorei conversar com você e acho que veio muito ao encontro do que a gente tem, assim, também na nossa profissão, você comentou, né? O que a gente às vezes é muito tímido com algumas coisas, acaba talvez se envergonhando de fazer isso ou aquilo, mas tem muita coisa legal. E tem muita coisa que impacta a vida das pessoas. E isso, para mim, é o principal, né? Vou deixar você falar suas palavras finais, as suas recomendações, as suas dicas. Te agradecer de novo por esse tempo, porque tempo é algo muito precioso. E para nós, assim, para mim em especial, muito... eu fico muito agradecida mesmo de você ter disponibilizado esse tempo aí para conversar comigo. Ariane, né? Eu que agradeço. Eu acho que sempre que a gente pode ter a oportunidade de, eu acho que transmitir algo que possa inspirar pessoas, já que, né, é o tema aqui, liderança inspiradora, eu acho que já vale por a gente estar aqui. E eu quero falar, assim, até marquei algumas coisas que são coisas que eu entendo e, novamente, falo que eu acredito. A gente já falou da confiança, e isso tem que levar como base e pilar de qualquer liderança o não julgamento. A gente precisa se livrar de primeiro julgar e depois entender. Enquanto liderança, a gente vai ser alvo de escutar muitas coisas. E aí a gente precisa parar, antes de julgar, mas isso aí está errado, como é que a pessoa fez isso, como que é aquilo. Nossa, eu aprendi muito com várias situações. Primeiro, vamos ouvir o outro lado, entender o que aconteceu,
para depois realmente aí fazer o entendimento do fato. Então, isso é algo que eu acho muito forte, que a gente precisa estar trazendo. Enquanto líder, entender e passar para as equipes aquilo que faz sentido. As coisas têm que fazer sentido, tem que ter lógica. Senão, você não consegue nada. Se for algo solto, precisa fazer isso porque precisa, esqueça, ninguém vai fazer, e se fizer, ainda vai fazer distorcido, porque não ficou claro, não ficou objetivo, não fez sentido naquilo que precisa. Ser autêntico, se você, enquanto líder, a gente precisa muito delegar, a gente não pode ser centralizador, a gente tem que ser descentralizador, mas tem que delegar com confiança. Então, se delegou, confia, porque isso é bem importante, a pessoa precisa entender muito isso. Inspirar resiliência, a gente num ambiente que tem muita pressão, a resiliência ela tem que ser algo exercitado todo dia. Às vezes falar, você tem resiliência? Eu acho que tem casos que a gente não vai conseguir ter, porque depende o momento, o cenário, o fato, mas exercitar a resiliência é muito importante. Fomentar essa colaboração, que eu acho que bem importante, e a gente precisa sempre ter, primeiro, enquanto profissionais, a visão e o propósito daquilo que a gente acredita, que a gente entende que é importante, e quando somos liderança e temos os liderados, eles precisam entender também essa visão e o propósito, que aí tudo vai dar certo, tudo vai ser muito, muito bom. E a gente falou, né, enquanto a gente marcava, eu até depois quero passar, que eu não sei se vai aparecer aqui, porque tá, mas tem esse livro, que é o Novo Paradigma da Liderança, que é um livro que eu recomendo bastante, porque ele fala muito assim, ó, lidere a si mesmo, lidere os outros, lidere uma organização e lidere a sociedade. Perfeito. E ele fala muito que a gente precisa passar do eu para o nós. E aí, quando você fala do eu, é se livrar do ego, é realmente tirar o ego e entender que o bem-estar comum ele tem que estar acima do interesse próprio. Então, é um livro muito legal, ele fala muito das crenças, que eu já citei em algum momento, e ele até tem um site dele, que é o Centro de Valores, o Values Center, que você, quando eu fiz a pesquisa, você responde lá para entender qual é o teu nível, que ele fala dos 7 níveis de consciência, que vai desde o nível sobrevivência, que é o nível 1, e o último nível é o 7, que é o servir. E aí são as etapas e as fases que falam, para sobrevivência, primeiro eu preciso saber me virar sozinha, que não sei o quê, você tem esse eu muito forte. O último nível é realmente quando você dá para servir o próximo. E aí você faz essa pesquisa, você responde um questionário e ele te devolve falando qual é o teu nível de consciência. Na época eu fiz, ele era gratuito, agora eu já entrei e vi que ele é pago, mas eu recomendo, porque é muito legal você entender que a gente é realmente muito apegado em crenças, em algo que a gente acredita, e aí você estabelece um ego muito forte, e aí te impede de ver além disso e a liderar além de si mesmo, né? Que aí seria a sociedade, o ambiente. Então, acho que essa é uma dica e uma recomendação, assim, que é um livro muito legal, que eu acho que vale muito a pena. Eu sempre estou revisitando ele, eu gosto de ler. Só assim, também vai colocando os post-its, os assim, post-its, né, ali. E acho que é isso, e agradecer imensamente, né, Ariane, assim, a tua iniciativa, a esse propósito que realmente é de transformar algo, e com certeza você inspira realmente muitas pessoas pelo teu jeito aí, a simplicidade de fazer o diferente e realmente impactar em algo que traz muito sentido aí para a nossa vida. Então, conte comigo sempre. Que bom, que bom. Estamos sempre para aquilo que a gente puder ajudar. Estamos aqui na vida para isso, né? Muito obrigada mais uma vez e com certeza a gente vai ter aí outras oportunidades também para quem ainda não assistiu o primeiro episódio, corre lá, já assiste o primeiro, assiste o segundo, comenta que é importante e fico feliz que a gente consegue realmente encontrar pessoas que de alguma maneira se conectam mesmo com aquilo que a gente está disposto a fazer. Depois os livros todos, a Carol vai fazer lá o link bem certinho, todo mundo vai ter acesso. Luciane, um beijo enorme para você, parabéns pela Semana da Enfermagem e para nós, né? E Carolina também, enfermeira. E a gente vai se encontrando nos desafios da vida e da liderança. Aí, os caminhos, a gente nunca sabe o propósito de Deus e estamos aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço.